Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos mais uma vez respondendo às dúvidas de alguns inscritos aqui no canal. Estaremos, sobretudo, aprendendo a como medir esse regulador, que é o TL431. Para medirmos esse componente, iremos usar a fonte assimétrica. Também iremos aprender a como medir esse componente usando o multímetro digital. E também iremos aprender a medir o mesmo componente usando o multímetro analógico. E antes mesmo de avançar, eu vou pedir ao meu amigo que nos visita pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal, para que se inscreva, ative aí o sininho das notificações para poder receber os nossos próximos conteúdos em primeiríssima mão. E deixa ficar aí o seu like, caso goste dessa aula rápida. E sem mais enrolações, vamos começar com a nossa aula de hoje. No quadro já temos aqui os dois reguladores desenhados. Aqui temos a versão PTH e aqui temos a versão SMD. Só que os mesmos componentes ou as mesmas versões dos reguladores têm as mesmas especificações. Esses reguladores podem suportar uma tensão de entrada de 37 volts e podem retirar duas tensões. Isso é, tem reguladores TL431 que retiram uma tensão de 2,5 volts. E tem outros reguladores que podem retirar uma tensão de 1,25 volts. Eu vou colocar aqui na tela os modelos desses reguladores que podem retirar uma tensão de 2,5 volts e outros que podem retirar uma tensão de 1,25 volts. Muito bem. Os reguladores que retiram a tensão de 2,5 volts são usados naquelas fontes que podem retirar uma tensão de até 5 volts para o standby. E os reguladores que retiram a tensão de 1,5 volts são usados, na sua maioria, naquelas fontes que retiram a tensão de standby de 3,3 volts a 3,5 volts. Para podermos medir ele, vamos começar com o multímetro digital, para podermos verificar se ele está seu funcionamento ou não. Com o multímetro digital, a gente vai verificar se ele está em curto, se está também com fuga. Além da gente ver ele representado pelo esse esquema aqui, podemos encontrar ele sendo apresentado por um esquema que pode aparecer dessa forma aqui. Muito bem. Esse esquema aqui vai nos facilitar para podermos entender como medir ele com um multímetro digital. Só que não foge muito quando a gente for a observar aqui a versão PTH, assim como a versão SMD. O primeiro terminal, que é o pino 1, é sempre a referência. Então, temos a referência no pino número 1. O pino número 2 é o ânido. Se formos já observar aqui, nesse esquema que já está simplificado, como se tratasse de um diodo simples. Então, temos o pino 2 como o ânido. Agora, o terceiro terminal, que é o último terminal, vai ser o nosso cátodo. Então, para podermos medir com o multímetro digital, aqui no terceiro terminal, iremos colocar a ponta de prova negativa, pois é o nosso cátodo. Todos os diodos a gente mede da mesma forma. No cátodo, colocamos a ponta de prova negativa. E nos remanescentes terminais, iremos colocar a ponta de prova positiva. Preste atenção, com o multímetro digital. Muito bem, aqui temos o nosso carinha, onde temos o primeiro, segundo e o terceiro terminal, assim como conseguimos ver aqui nesse desenho. Então, com o multímetro, iremos colocar na escala de continuidade ou simplesmente na escala do díodo. Ó. E a ponta de prova negativa, iremos colocar no cátodo. Onde é que é o cátodo? É no terceiro terminal. Então, vamos colocar nesse terminal aqui. Ó.
Tudo bem. Deixa eu ver se consigo trazer mais a câmera para cá. Então, essa positiva, iremos colocar aqui no ânido, que é o segundo terminal. Pronto. Já temos a leitura do diodo interno que está nesse regulador. Se tivéssemos encontrado aqui um curto, né, ele bipando, significaria que estaria em curto. Se não tivéssemos aqui nenhuma leitura, então esse componente estaria aberto. Agora, movimentando para a referência, que é o primeiro terminal, iremos ter também alguma leitura de 800 mV. Temos ali 807 mV. E não detectamos nenhum curto nessas duas posições. É claro que também esse valor iremos encontrar sempre num componente em seu funcionamento perfeito. Agora, do primeiro terminal com o segundo, não podemos encontrar nada, nem sequer um curto, nessas posições aqui. Ó, com a ponta de prova negativa no ânido e a ponta de prova positiva no primeiro terminal, que é a referência. Se a gente for inverter as pontas de prova, precisamente para que no primeiro terminal, colocando a ponta de prova negativa e a positiva aqui no ânido, teremos uma leitura de 757 mV. Isso iremos verificar em todos os reguladores TL431. Com isso, quer dizer que esse componente está proibido de medir o curto e sempre nessas posições que a gente usou para medir, iremos encontrar ou devemos encontrar esses mesmos valores. Agora, vamos medir o mesmo componente usando o multímetro analógico para podermos injetar uma tensão nele e verificarmos a tensão de funcionamento do mesmo. Isso é, vamos saber se esse regulador é de 1.25 volts ou é de 2.5 volts. Isso também é possível descobrirmos usando o multímetro digital, que ele tira uma tensão de 3 volts nos seus terminais. Mas para ficar mais divertido, iremos fazer isso usando o multímetro analógico, que é esse daqui. Para tal, vou colocar aqui na escala de X1. E vou medir da seguinte forma. Ó, vou colocar a ponta de prova positiva sobre os terminais 1 e 3 e a ponta de prova negativa no segundo terminal. Atenção que para esse multímetro aqui, a ponta de prova positiva é essa ponta aqui preta. Ó, essa aqui é a positiva e a negativa é a vermelha. Então, com isso, irei colocar essa ponta de prova sobre os terminais 1 e 3 e a ponta de prova vermelha sobre o segundo terminal. Colocando a ponta de prova positiva e a negativa aqui em cima. Ó, repare que a agulha foi parar em torno de 2.3 volts e diz que se trata de um regulador de 2.5 volts. Vamos lá fazer de novo. Ó, repare que deflexionou até cima de 2 volts. Então, esse regulador aqui, TL431, é de 2.5 volts. Se tivesse deflexionado até mais ou menos essa parte aqui, ó, que seria em torno de 1 volt, seria o regulador de 1.25 volts. Então, podemos fazer esse teste também nesses reguladores SMDs, desde que a gente coloque a ponta de prova positiva sobre o primeiro e o terceiro terminal. E daí colocamos a negativa aqui no segundo terminal. Iremos também fazer o último teste usando uma fonte assimétrica, para podermos injetar uma determinada tensão. Com a fonte assimétrica, iremos testar, seguindo a mesma sequência, respeitar aqui a polaridade, lembrando que
nessa fonte já é diferente do multímetro analógico. Aqui o positivo é o vermelho, o negativo é o preto. Podemos usar essa mesma tensão de 5 volts para podermos medir esse nosso carinha aqui. É claro que na aferição, se tratasse de um regulador de 1.5 volts, teríamos aqui no visor 1.25 volts, mas como é um regulador de 2.5 volts, teremos aqui 2.5 volts, caso o regulador esteja em seu funcionamento. Então, iremos seguir da mesma forma, colocando o positivo sobre o primeiro terminal com o terceiro. E esse negativo, que é o ânido, iremos colocar no terminal central, que é o pino 2. Então, vamos fazer isso. O vermelho entre o primeiro e o último terminal. Ó. E o preto aqui no centro. Agora, repare que temos ali em torno de 2 volts. Temos 2.5 volts. Acertamos aqui em cheio. Então, se o regulador tivesse algum problema, não teríamos nenhuma tensão aqui, ou simplesmente teríamos 0 volts no caso do regulador estar em um curto. Portanto, essa aula rápida vai ficar por aqui, onde podemos testar o regulador TL431 usando o multímetro analógico, usando a fonte assimétrica e também usamos o multímetro digital. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima.